Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nessa aula de número 43, vamos falar sobre outro mate básico, que é o mate com os dois bispos contra apenas o rei. Então, o par de bispos contra rei. É uma posição muito difícil, tá, de acontecer, de chegar no final das partidas assim, o jogador ainda com um par de bispos, né? Mas quem sabe aí pode acontecer, né? A probabilidade é baixa, mas se acontecer, você tem que estar preparado, né? Não é tão fácil, tá? Dar checkmate com um par de bispos contra rei. Um jogador que não tem uma lógica, uma técnica para aplicar, normalmente ele vai acabar empatando, vai acabar afogando o rei adversário, vai acabar perdendo um dos bispos para o rei adversário, ou vai acabar aquela regra dos 50 lances, vai passar 50 lances e ele não vai conseguir dar checkmate, tá? Tem que ter um mínimo de técnica aí para conseguir. E repara que eu estou jogando contra o computador no level 3200 de rating. Então é lógico que aqui tá ganho, eu estou com um par de bispos contra ele, mas ele não vai facilitar em nada esse nosso checkmate. Para você ver que essa técnica que eu vou passar para vocês funciona, tá? Então a primeira dica aí que eu vou dar para vocês é alinhar o rei e os bispos na mesma fileira, tá? Vamos começar aqui alinhando eles na fileira de número 2. Então, repara que eu vou jogar o meu rei para cá, meu bispo para cá. Então, repara nessa maneira que eu alinhei. Rei, bispo e bispo. Todos aqui na fileira número 2. Vamos tentar fazer isso fileira por fileira. Vamos tentar alinhar os três na fileira 3, depois na fileira 4, depois na fileira 5, até chegar na fileira 6, onde o rei já fica um pouquinho mais encurralado ali, com poucas opções, tá? Então essa é uma técnica que eu vou obrigar o rei a sempre ir subindo, né, ir para o lado oposto e ficar preso, tá? Então vamos subir o rei, depois vamos subir um bispo, depois vamos subir o outro. Alinhamos na fileira 3 de novo. Então vamos subir um bispo, vamos subir o outro, vamos subir o rei. Alinhamos novamente, tá? Agora vamos subir o rei, vamos subir um bispo e repara que aqui ele atacou nosso bispo. Aqui eu tenho que voltar para defender. Agora eu posso subir com segurança o outro bispo e logo em seguida o rei. Alinhamos de novo, rei e par de bispos na fileira 5. Estamos subindo. Agora temos que tentar repetir essa mesma formação aqui na fileira 6, tá? Vamos subir o rei. Logo em seguida subimos um bispo e depois o outro. Então já conseguimos o primeiro objetivo, que era alinhar e ficar bem juntinho assim, ó, grudadinho, tá? Não pode ficar longe. Alinhar o rei e o par de bispos na mesma fileira. Então repara que nessa posição os bispos cortam muito a posição do rei. O rei só tem essas duas casas aqui, ó, para ficar indo de lá para cá, ó. Quando chega nessa posição, temos que realizar algum tipo de manobra para jogar esse rei para o cantinho do tabuleiro, ou aqui para H8, ou aqui para A8. Depende para onde ele ir fugindo, tá? Então, vamos fazer agora, vamos tentar alinhar aqui, ó, esses três, rei e par de bispos, nessa mesma posição, só que partindo da coluna E, tá? Rei, aqui onde está o bispo branco, em E6, e par de bispos aqui, ao lado. Então, podemos fazer uma manobra bem simples aqui, uma manobra de rodeio desse bispo. O bispo sai, dando lugar para o rei entra na posição, o bispo vai lá para trás do rei, fizemos um rodeio aqui por trás do rei e formamos a nossa posição de novo. Rei e par de bispos. Ó. Essa posição é muito importante para o jogador que quer dar checkmate com par de bispos. Sempre montar essa posição.
Agora vamos tentar montar essa posição de novo com a mesma manobra, ó. Tirando o bispo, abrindo espaço para o rei e fazendo um rodeio, uma manobra de bispo por trás do rei, ó. Repara como é simples. Então eu tiro o bispo, dou a casa para o rei. Agora eu faço a manobra de rodeio por trás do rei de novo. Que posição que eu cheguei? Mesma posição. Rei e par de bispos alinhados. E repara que aqui conseguimos já colocar o rei do adversário no canto do tabuleiro, que era o que a gente queria, tá? Como agora vamos fazer para dar checkmate? Mesma manobra. Manobra agora de rodeio, passando por trás do rei, com este bispo aqui. Então, tira o bispo, aproxima o rei, tá? E se eu... Repara nessa posição. Se eu jogar o bispo para cá, ó, atacando estas casas, o que vai acontecer aqui? Empate. Empatamos o jogo, porque a gente afoga o rei preto aqui nessa posição, tá? Então, temos que deixar pelo menos uma casinha aqui para o rei se mover, senão a gente vai empatar o jogo por afogamento. E a gente não fez todas essas manobras, toda essa técnica, né, para empatar a partida, né? Então agora vamos de novo vir com o rei ou com o bispo por trás do rei, só para ganhar um tempo, vamos dizer assim, só para passar a vez, fazer um lancezinho de espera. O rei, a única casa que ele tem disponível era essa, ele veio. Agora nosso bispo chega dando cheque. Agora a gente não afoga o rei adversário. Então bispo, cheque. O rei foi lá para o cantinho que é onde a gente queria. Agora o bispo de casas pretas aqui, em bispo G7, checkmate. Bispo G7, checkmate. Então vamos começar de novo, ó. Vamos agora fazer uma coisa um pouco diferente aqui, mas com a mesma ideia. Vamos avançar. Primeiro, vamos alinhar e subir fileira por fileira, desde a fileira número 1 agora, ó. Bispo, F1, rei G1. Então, fizemos a posição que a gente tem que fazer até a fileira número 6, que é alinhar rei e bispos na mesma fila, um grudadinho no outro, tá? Então, temos que fazer isso fileira por fileira para ir encurralando o rei do adversário. Não é obrigado, mas é uma boa técnica, tá, gente? E deixar ele fechadinho para ele espremer lá nos cantos. Então vamos fazendo devagarinho aqui, subindo fileira por fileira para ficar bem simples o entendimento. Então, subiu o bispo, subiu o bispo, subiu o rei. Alinhamos os três grudadinhos. De novo, bispo, bispo, rei. Alinhamos três. Bispo, bispo, rei. Alinhamos três. Como que a gente vai alinhar agora? Né? Bispo aqui. Não, se eu jogar o bispo aqui agora, ó, o rei, vai acontecer o que com o rei? O rei tem essa casa aqui, a casa de C5, para fugir, ó. Não adianta dar esse cheque. Lembra daquela frase famosa: capivara gosta de dar cheque, iniciante gosta de dar cheque. Você não tem que ficar dando cheque aqui. Você tem que fazer a técnica correta para conseguir dar cheque mate. Se eu agora quero alinhar aquela posição que eu estou falando para vocês desde o começo da aula, são os três aqui na mesma fileira juntinho, desse jeito, jogando o bispo aqui, o rei escapa para cá. Então aqui eu tenho que fazer um outro tipo de lance para conseguir montar essa formação na fileira de cima, na fileira número 5. Como por exemplo um lance de rei, ó. O rei já é obrigado a voltar, agora lá vou eu fazer a formação de novo. Bispo sobe. Montei, alinhei os três na fileira de número 5. O que agora eu tenho que fazer? Mesma coisa, alinhar os três na fileira de número 6, tá? Rei, sobe. Bispo, sobe. Bispo, sobe.
Alinhei os 3 grudadinho de novo aqui, ó, na fileira de número 6. Então agora vamos começar aquelas manobras de rodeio do bispo. O bispo agora tem que dar lugar para o rei, entrar, passar por trás do rei e ir para lá para B6 para alinhar de novo. Então, essa manobra é típica de rodeio aqui, ó, por trás do rei, para dar checkmate bem rápido com um par de bispos, tá? Então vamos lá. Tirei o bispo para dar lugar para o rei. O bispo rodeou por trás do rei e foi lá para B6. Alinhei de novo o time aqui. O que eu tenho que fazer agora? Mesma manobra. Eu tenho que agora fazer essa manobra de rodeio por trás do rei com esse bispo, o bispo de Casa Branca. Eu tiro o bispo, dou lugar para o rei, passo o bispo por trás do rei e mando ele lá para A6. Mesma manobra. Ó. Tiramos o bispo, colocamos o rei, o bispo passa por trás do rei, chegou lá em A6. Mesma posição, colocamos 3 alinhadinhos aqui bonitinho de novo. O que tem que fazer agora? Mesma manobra. Agora é a vez desse bispo aqui, ó, o bispo de Casa Preta de B6 fazer essa manobra. Tiro o bispo, coloco o rei, tá? Eu poderia vir com o bispo por trás do rei para depois voltar para dar cheque. Mas como o rei já está aqui, ó, não tem aquela possibilidade de afogamento. Se o rei tivesse aqui, ó, em A8 e eu já fizesse essa jogada aqui de bispo D6, eu ia afogar o rei adversário, correto? Mas como o rei adversário a gente fez uma ordem um pouquinho diferente de lanças, já está aqui, ó, em B8, eu já posso fazer bispo D6, cheque. Eu não afogo o rei adversário. E a única casa que ele tem é essa, ó, casa de A8. Vai ficar encurraladinho lá no cantinho de novo e vai tomar checkmate. Então, bispo, cheque. Conseguimos o que a gente queria, encurralar totalmente o rei. Só é possível dar checkmate com um par de bispos quando a gente encurrala o rei nos cantinhos do tabuleiro, nessas 4 casas demarcadas. Aqui está muito simples, você já viu o lance, né? Bispo B7, checkmate. Então, vocês perceberam que precisa de um pouco de técnica? Então, aquela dica de sempre alinhar os 3 juntinhos e subindo fileira por fileira. E quando chegar na fileira de número 6, no caso das brancas, né? Ou quando chegar na fileira de número 3, no caso das pretas. É a mesma manobra. Começamos a fazer aquelas manobras de rodeio por trás do rei com os bispos para sempre alinhar os 3 juntinhos um do lado do outro, tá? Essa foi mais uma aula aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima aula. Valeu!